Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. Olá, Veri, como é que você está? Olá, Rodrigo, tudo bem? E você? Estou ótimo, graças a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar, né, do nosso querido André Luiz. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 9, capítulo esse que nos traz uma determinada crise, né? Problemas aí que a colônia de Nosso Lar passa, problemas sociopolíticos que de muitas formas são muito semelhantes ao que a gente vive aqui na Terra. Então a gente tem alguns ensinamentos interessantes a tirar desse capítulo, dessa parte do relato de André Luiz. Neste capítulo, Lísias conta a André Luiz sobre um problema antigo que Nosso Lar tinha passado, né? André Luiz faz uma pergunta a Lísia sobre como é que funciona o abastecimento da colônia, né? Já que ele nunca tinha ouvido falar, abastecimento de suprimentos econômicos, de alimento, de água, já que ele nunca tinha ouvido falar de um Ministério da Economia dentro da colônia. E aí Lísias explica como é que funciona o serviço de distribuição e conta a história de que a colônia registra algumas lutas, né? Ela passou por momentos de muitas dificuldades para adaptar seus habitantes como um todo, tanto os espíritos que são assistidos quanto os espíritos trabalhadores de Nosso Lar, adaptar essa galera toda às leis da simplicidade, nas palavras de Lísias. Ele explica que como Nosso Lar é uma colônia de transição, muitos recém-chegados, eles queriam, lá no plano espiritual, as mesmas coisas que eles tinham aqui na Terra, sentiam saudade, vontade das mesmas comidas, das bebidas, né? Ainda muito presos aos vícios terrenos, ainda com Sim. muitas necessidades de absorção de princípios vitais da atmosfera da Terra. Isso causou um barulho tremendo na colônia, com muitas reclamações aí, não só por parte dos espíritos que eram acolhidos na colônia, mas também pelos próprios trabalhadores que achavam que não seria possível partir para uma forma de alimentação, digamos assim, mais sutil, mais espiritualizada, que ninguém aguentaria isso, que não seria condizente com o nível de evolução, com o nível, né, espiritual das pessoas, dos espíritos que chegavam ali. Lísias relata que a colônia passou por uns 30 anos aproximadamente de uma grande convulsão social, de discussões, de grandes problemas e tudo, que levou o governador da época a tomar medidas muito duras, né? Ele chegou a fechar alguns ministérios, isolou algumas pessoas mais problemáticas, proibiu o auxílio dos trabalhadores a umas regiões mais inferiores da terra, enfim, medidas muito duras, visando o quê? Ensinar os espíritos que aquelas vontades de se alimentar dos mesmos alimentos da terra, de beber das mesmas bebidas da terra, essas vontades não eram necessárias para a sobrevivência do corpo espiritual que eles tinham naquele momento. Né? Então, o que ele queria? Ele queria... Rodrigo, Oi, sobrevivência do corpo espiritual não funciona. errei no termo? Explica para mim então, Veri. Errei o É, termo? é, Sobrevivência, assim, né? Eu tenho uma é, ideia da sobrevivência do corpo, a manutenção do corpo. O espírito não precisa disso. Eu usei o isso, termo errado, você tá correto. Qual seria o termo correto? Como é que seria a explicação correta? exatamente a alimentação do corpo espiritual, né? Alimentação, certo. Que não é para sobrevivência, é Isso, para manutenção, tem essa diferença? isso, tem. Porque quando você fala sobrevivência, parte de um princípio que vai haver uma morte. Que o espírito pode E a morrer, e a gente diz manutenção que não acontece é, isso. Você tem toda a razão, tem toda a razão. É isso, é o termo equivocado, fica o aprendizado aí. Isso é que dá da gente falar de improviso, Veri. As coisas acontecem por aí. é bom, porque essa é uma forma da gente também esclarecer Exatamente, outras dúvidas que possam ter, né? exatamente, exatamente. Então, a forma que eles queriam para se alimentar, para manter seus corpos espirituais. Mas aí me diga uma coisa, aí me surge uma dúvida aqui de momento. Se eles precisam para manter o corpo, se eles não têm essa alimentação, o que acontece com o corpo espiritual? Essa alimentação é para poder suprir, vamos dizer assim, uma carência de energia, né? E quanto mais a gente vai progredindo na esfera espiritual, menos essa energia é pesada, é ligada às coisas materiais. Tanto é assim que uma das preocupações do governador foi exatamente trazer uma alimentação mais leve, Mais né? sutil.
mais sutil, para que o espírito pudesse, nesse momento, ter uma condição muito mais espiritualizada do que materializada, né? Deixa eu fazer um parênteses agora que você aproveitou para falar isso. Essa alimentação sutil, no caso, que o governador queria implementar, era a inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração, Sim, e água misturada com elementos solares, aí, com energia, com, né, alguma coisa elétrica, alguns fluidos magnéticos. magnéticos, de Isso, sol. através, então, apenas da água. Água e ar, né? Em resumo, colocando uma linguagem bem simples. O ar, a gente pensa, o ar pressupõe já um elemento, né? Mas quando ele fala a aurir da atmosfera, ele tá nos convidando a pensar em algo além. Então, não foi só o ar que nós, vamos dizer assim, não é só o ar que foi proposto que se absorvesse, mas são elementos que nós aqui, nesse momento, desconhecemos, né? Sim. Que são, vamos dizer assim, que estão na atmosfera e que, de uma certa forma, supre as carências energéticas do corpo espiritual, que era o que ele que estava propondo, né? Foi o que ele, inclusive, preparou para que aqueles que mais não queriam de jeito nenhum, que aqueles colaboradores que não estavam colaborando, fizessem as excursões a planetas, para outras esferas e pudessem ter, né, vamos dizer assim, um ganho de conhecimento a respeito dessa necessidade básica, né, que eles chamam uma necessidade básica de aurir somente esses elementos, esses princípios vitais que existem, né? O corpo espiritual, ele precisa de elemento mais sutil, ele precisa desse princípio de vida, mas não um princípio baseado só em elementos materiais. Então, quando a gente está desprovido do corpo material, os elementos têm que ser mais sutis. Não há necessidade, né, de alimentar uma matéria pesada. E quanto mais sutil é o alimento que nós ingerimos, tanto mais espiritualizado se torna o nosso corpo espiritual, né? E foi isso que aconteceu no nosso lar, né? Em resumo aí dessa história que Lísias conta a André Luiz, no final das contas, a vontade do governador, né, a ideia dele prevaleceu. As pessoas Sim, que tinham passado por aquela grande discussão chegaram à conclusão de que ele estava certo, de que foi muito melhor para a colônia, que houve uma melhora no nível de espiritualidade de todos os isso. moradores da colônia, tanto assistidos quanto assistentes, né, quanto os trabalhadores. Então, no final das contas, de longos 30 anos, isso é um período bem, bem grande, né? Pelo menos a nós encarnados, para muita gente é metade É da uma vida. existência. É uma existência para muita gente, né? Se você pensar numa expectativa de vida de 60, 60 e poucos anos, 30 anos é metade da sua vida. Então você É, imagina uma população que passou metade da vida em grandes conturbações sociais. E às vezes nós reclamamos aqui na Terra por algumas crises que duram um ano, alguns meses, ou uns 2 anos, alguma coisa assim. Crises sociais, crises políticas, né? Você vê que tem períodos muito maiores, os próprios exemplos da Terra, né? Períodos de guerra, ou grandes crises econômicas que duram por muitos anos, como aconteceu no passado, a gente tem essa história. Mas, enfim, foi o sim. que aconteceu lá. Houve uma melhora no nível da espiritualidade graças à alimentação. Mas, Veri, eu vou dar uma Sim. de jornalista chato e vou te lembrar que você não respondeu diretamente a minha pergunta. Se não, Vai, faço de novo. se o É, corpo espiritual não morre, vamos traçar esse paralelo para os nossos seguidores. Nós, enquanto encarnados, comemos para suprir, para nutrir o nosso corpo físico e nos sim, mantermos vivos, com energia, vivos, sadios, enfim. Sem nos alimentarmos, esse corpo físico morre, certo? Esta é uma sim, máxima. No plano espiritual, você deixou bem claro que o plano espiritual, o nosso corpo espiritual é um corpo mais sutil e não precisa da alimentação pesada e grosseira que o nosso corpo de carne precisa. Porém, para que ele mantenha seus níveis de energia, ele precisa de uma alimentação, no caso, uma alimentação mais sutil. A minha pergunta é: se este corpo espiritual, se esse morador de nosso lar, ele não se alimentar, partindo do pressuposto que o espírito não morre, o espírito é imortal, é isso que a gente aprende no espiritismo e em outras doutrinas espiritualistas. Se ele não se alimentar, o que acontece com o seu corpo espiritual? O que acontece com o seu espírito?
Tá aí uma pergunta difícil, De mas eu coloquei contra acredito, a parede uma grande sinuca de bico. Esse com tema de certeza. alimentação espiritual é um tema complicado. Mas se a gente for pensar assim, eu vou ser bem racional. Se é uma questão de alimentação, de princípio energético, a gente vai entender que vai faltar para o espírito energia. Vai, é como se ele fosse acometido de uma fraqueza. Ele não vai morrer, concorda? Ele não vai Mas vai ficar morrer, um corpo físico, impossibilitado de fazer mas ele pode ficar impossibilitado de fazer muitas coisas, porque ele precisa, de alguma forma, vamos dizer assim, de animar essa bateria. Então, ele precisa alimentar a bateria. Né? E essa bateria é alimentada de energia, mas, tio, quando a gente se alimenta aqui como encarnado, vamos pensar, eu gosto muito dos vegetais, né? Gosto muito dos vegetais, porque quando nós comemos vegetais saudáveis, e principalmente quando eles são. Ixi, quando cachorrada eles. matou geral A aí. cachorrada está tudo solto ali. Quando esses alimentos são saudáveis, são frescos, nós comemos junto com a parte material, nós comemos o princípio vital também. Sim. Né? Porque o alimento ele tem esse princípio vital, como tem o sangue dos animais, né? Então, assim, nós comemos um material, vou pensar numa maçã. Então, eu como a maçã, mas eu me alimento o corpo espiritual também com o princípio vital da maçã, né? Porque em todo ser vivo existe o princípio vital. Então, nós estamos alimentando os dois corpos nesse processo. Essa sua E em, observação, Veri, me fez lembrar da orientação daqui da Terra que os nutricionistas nos dão, né? Os nutricionistas, as profissionais da área nos dão no sentido de nos alimentarmos mais de alimentos naturais, no caso de naturais, alimentos vivos, né? Alimentos que vêm da terra, enfim, e menos de alimentos processados. Alimentos processados isso, devem ter perfeito. zero ou quase nada dessa energia vital que nós deixamos de Não consumir. tem nada, Eu estou falando porque aqui se ela é da sua criada, vida, se mas ela é provavelmente, manipulada, né? se é uma junção de produtos industrializados, químicos, sintetizados, né, Químicos, industrialmente, falta energia vital. Talvez seja essa, inclusive, aí é uma suposição que eu estou fazendo aqui agora, que isso fique bem claro. Talvez seja essa a razão de nós não nos sentirmos muitas vezes saciados com aquele alimento. Você come, você mata a sua fome, mas às vezes parece que rapidamente você precisa se alimentar de novo. E aí você come alimentos processados atrás de alimentos processados. Talvez o que falte nessa ingestão nutricional seja exatamente isso que você está falando. O princípio vital dos alimentos. Por isso a importância para a nutrição do nosso corpo de nos alimentarmos de alimentos vivos, né? De vegetais, de frutas, de legumes, enfim, alimentos que possuem energia vital. Talvez, essa ideia me veio agora aqui na cabeça, talvez faça um pouco de sentido para quem está nos assistindo. e você veja que lá ele trata da questão dos vícios, né? Então vamos pensar no vício alimentar. Qual é um dos grandes problemas hoje encontrado pela população? Não é o vício alimentar, não é comer demais, não é comer muita porcaria, né? Que é o açúcar, que são massas, elas são pobres, inclusive em vitaminas, né? Elas são pobres e adoecem o corpo físico. Então, se adoecem o corpo físico, também estão te roubando a energia do corpo espiritual. Porque o corpo espiritual não tem que alimentar, não tem que abastecer, não tem que mobilizar a nossa vitalidade. Eu, pois é, e eu não estou dando para ele essa vitalidade, não estou dando para ele esse suprimento energético para poder mobilizar a nossa vitalidade. Então, veja como é que são as coisas. Às vezes a gente fala de alimentação, de doce, é muito gostoso, né? Mas é uma delícia, e isso se torna, inclusive, um vício. Né? Quantas pessoas são viciadas em doce? Até acontecer de, de, de criarem Ah, uma.
Parece que as portas se abriram. É. Pelo menos apresenta ela para os nossos seguidores. Essa é a Pepita, meu amor. Ela é apaixonada na mamãe. Olha, esse Como passou a vocês ser o podem ver. programa, esse passou a ser o programa mais fofo do Doutrina Viva. E agora, se a gente não Toma, bater Mel, vai os pegar essa recordes de foto. audiência com a galera que gosta de cachorro, a gente bate mais. Pois é, então assim, eu perdi até o que eu estava falando, tá vendo? Mas quando a gente se alimenta de alimentos que não trazem para a gente esse poder de vitalidade, a gente adoece o corpo. E é um dos grandes problemas hoje de alimentação. É a nossa má alimentação. Nós ficamos obesos e sem energia, não é? O Exatamente. grande problema da nossa de estarmos acima do peso é a falta de energia. Você veja como que coisa, né? Nós já estamos falando além, claro. Mas será que também, como você colocou, essa falta de alimentos ricos em princípio vital não está acarretando, de certa forma, o nosso desabastecimento energético Eu do acredito que corpo sim. espiritual? Eu acredito que sim. Não é? Como a gente se sente bem quando vai para uma cachoeira? A gente gosta de ir para a mata, recarregar as baterias. Isso é um termo muito utilizado por todo mundo que gosta de ir para o mato, né? E é uma grande verdade, ele é riquíssimo de energia, né? De energia, de energia vital mesmo, né? A natureza tá exaurindo a energia vital ali. Não, olha que coisa maravilhosa, né? Você poder estar na natureza e aprender sem se perceber, você só se conectar com a vida. Né? É uma espécie de conexão com a vida, essa alimentação de energia vital, né? É uma conexão com a vida. Isso é muito bonito até. Você Você falou para para pensar. Você falou desse vício alimentar, e é exatamente esse vício que principalmente os assistidos, né, lá de Nosso Lar chegaram e queriam desesperadamente continuar se alimentando com os alimentos, com aquela energia, com aqueles fluidos que os alimentos da terra têm. Exatamente esse vício que você mencionou que a gente acaba levando para o outro lado. Assim como outros vícios. Nós estamos falando aqui de Sim, nutrição, né? Mas todos os outros vícios nós não vamos deixar com a carne. Nós levaremos com os nossos espíritos para onde formos. Sobre essa questão da alimentação, Veri, eu queria te perguntar uma coisa. O que Kardec menciona a respeito disso, alimentação espiritual? Você tem uma pesquisa, deu uma olhada nisso? em algum lugar ele diz que da carne vive a carne. Porém, vamos pensar que, como a gente colocou aqui, né? Nós precisamos do princípio vital, nós precisamos manter o necessário para a nossa alimentação. Então, não é condenável o alimento da carne, né? Não é condenável. Condenável é todo e qualquer excesso, porque todo e qualquer excesso de qualquer tipo de alimento vai nos causar um desequilíbrio orgânico. E se causa um desequilíbrio orgânico, com certeza vai causar um desequilíbrio energético no nosso corpo espiritual, porque nós somos o corpo espiritual, né, que mantém toda essa questão energética nossa, né, de saúde, né. Olha, Rodrigo, e só fechando essa questão da alimentação saudável, né, se a gente for, é porque nós não temos, assim, o hábito, né, de pesquisar sobre os alimentos que a gente ingere. Porque se a gente tivesse o hábito de fazer essa pesquisa, talvez não adoeceríamos, né? Porque a grande bagagem de vitaminas que nós precisamos para nos mantermos saudáveis está realmente nas frutas e nos vegetais, né? Será que nós não teríamos, em princípio, inclusive, é, vamos dizer assim, uma situação de corpo espiritual já diferenciado? Porque nós sabemos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar da importância do sol, que o sol é responsável, inclusive, pela mudança do nosso DNA. Olha só, né? Vamos casar com a questão do nosso lar, da gente vamos dizer assim,
de ter tido no nosso lar o exemplo de Aurir da natureza, os elementos do Sol, não é isso? O magnetismo do Sol, os elementos Colocados na dos, água, né? No caso. na água e do próprio No ambiente, próprio né? ambiente, sim, mas ele foi bem Do específico próprio em relação ambiente. a essa fluidificação da água também. Da água, quando ele vai tratar da água. Mas olha só, se o Sol tem esse poder magnético de mudar o nosso DNA, nós temos que aprender que quanto melhor, quanto mais saudável fisicamente nós formos, tanto mais saudável espiritualmente seremos, né? Com relação ao É nosso um corpo raciocínio espiritual. interessante. É um raciocínio interessante. Porque o que é o perispírito? O perispírito no nosso carro, nosso veículo de mão dupla, o que nós fazemos ao corpo, transferimos para o perispírito, do perispírito para o corpo, não é? É o nosso veículo nervoso de ir e vir. Então, se nós temos um princípio energético positivo, vamos ter um corpo espiritual positivo. E isso influencia, inclusive, ou vamos pensar assim, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos é outra bagagem energética que nós nos alimentamos, Com certeza. né? Que nós preenchemos as nossas energias, as nossas cargas negativas ou positivas. Então, se a gente fizer uma análise assim do que Kardec coloca, e ele não fala de forma direta, né? Assim, pelo menos nesse momento eu não tenho como responder de forma direta, mas se a gente fizer uma análise de tudo que ele coloca com relação a esses elementos, o princípio vital que a gente colocou aqui com relação aos alimentos já está lá no capítulo, né? Está no capítulo a partir da questão 60, se eu não me engano, né? Do Livro dos Espíritos. Quando ele vai falar também na Gênese, né? Do princípio espiritual, ele vai falar também do fluido vital, da importância do fluido vital. Então, se a gente for pegando esses elementos que ele vai pincelando e a gente vai fazendo realmente um raciocínio, né? Porque é isso que ele nos ensina. A gente vai pegando, vai amadurecendo nosso raciocínio nesse termo lógico, nessa sequência, porque não é só uma coisa, não foi só o espírito que quis me dizer. Não, a gente vê nos fatos que os alimentos saudáveis nos traz uma vida mais saudável. Vamos dizer assim, longilínea, provavelmente, Provavelmente. viveremos mais e melhor, né? Se a gente não tem doenças pré-existentes, inclusive com doenças pré-existentes. Porque se você controla o açúcar, o colesterol, a carga emocional, né? Se você se alimenta de coisas positivas, digo, quando a gente fala de se alimenta de coisas positivas, boas leituras, boas conversas, boas companhias, tudo isso influencia, sim, é, é, Rodrigo, em todo esse conjunto que nós somos, né? Corpo físico e corpo espiritual integrados, né? Isso com certeza tem reflexos assim inimagináveis. Inclusive o Kardec coloca que grande segredo, lá quando ele vai tratar do perispírito, grandes segredos tem, muitas coisas nós descobriríamos se nós estudássemos com profundidade o perispírito, né? Então, assim, nós precisamos começar a refletir sobre essas pinceladas que a espiritualidade nos trouxe através das questões e das reflexões que o Kardec coloca, né? Kardec, André Luiz, Emmanuel, juntando e somando todo esse conhecimento em benefício próprio, né? Que é o que a gente está colocando aqui. Queria. Vamos arrumar uma nutrição espiritual, né? Um nutricionista espiritual. Bom, para fazer um grande resumo aqui desse encontro de hoje, o capítulo 9 nos mostra, do meu ponto de vista, nos mostra uma coisa. Primeiro, que o mundo espiritual não é um local perfeito e acabado com tudo, né, que acontece da melhor forma possível. Logo no início do livro, nós ainda estamos no capítulo 9, a gente aprende que a colônia passou por problemas, passou por grandes convulsões sociais, por questões políticos-sociais conturbadas entre seus habitantes,
né, mostrando que no mundo espiritual também Também há se evolução. espera. Além de haver as esferas, né, além de haver você tem níveis espirituais diferentes, mas o mundo espiritual também passa por adaptações, por trabalhos de melhoria dos seus processos, que consequentemente vão ser trabalhos também de melhoria do nível de vibração, do nível de espiritualidade dos seus moradores. O mundo espiritual não é um local único, ele é dividido em diversos Várias graus esferas. de evolução, dimensões diferentes. Então, essas mais próximas à Terra são muito próximas do que acontece aqui. Né? Tem muitos problemas semelhantes. Então, essa é uma lição. E eu acho que é a lição da nutrição também. Né? A gente acha que o espírito não precisa se alimentar, o espírito não precisa comer. Bom, primeiro ficou claro pela fala da Veri que Kardec não é muito direto com relação a isso, né? Mas a gente, primeiro aquela ideia de que a evolução, né? A evolução não dá saltos. Então, se Não. você sai daqui, se o seu perispírito vai para o mundo espiritual, seu corpo espiritual vai para o mundo espiritual e ainda está preso aos seus mesmos vícios de pensamentos, emoções, a maneira como você vibrava aqui, por que não vai com os mesmos apegos materiais que você tinha? A gente fala muito, o espírito fulano morreu e o espírito continua do outro lado muito apegado à fortuna que ele tinha, à casa que ele tinha, à sua família, a um problema financeiro que ele deixou para os seus filhos resolverem, certo? E os apegos que ele tinha de carne? Os apegos da alimentação, os apegos à bebida. Você chega lá querendo se alimentar da mesma forma, você sente as mesmas coisas. O próprio André Luiz disse que sentia dores no corpo, além das dores horríveis de consciência que ele tinha, ele sentia dores no corpo. Relatou no começo do livro que sentia sede, que bebeu água enlamaçada do chão, né, que sentia fome e não tinha como saciar e tudo. Então, o espírito vai para lá com todas essas vontades, ainda muito ligado à matéria, e vai aos poucos aprendendo de que aquilo não é necessário, que existem outras formas dele se nutrir, porque o seu corpo já não precisa de uma alimentação grosseira. Né? Então, quanto mais evoluído você é, mais você percebe isso e tem isso muito fácil para você. Como o nosso lar é uma colônia muito próxima, né, aqui da nossa crosta terrestre, né, o nível ainda é muito próximo, não é um nível tão evoluído assim, né, em matéria espiritual, os espíritos ainda estavam muito ligados a essas questões, a essas sensações, a essas necessidades do corpo físico. Porém, quanto mais evoluídos nos tornamos, mais desapegados disso estaremos e mais fácil é para a gente se alimentar, né, dessas questões mais sutis, de tirar energia do ar, da luminosidade, da energia do sol, né, de uma água fluidificada, enfim, uma água modificada para que ela possa ter os elementos que vão nutrir o nosso corpo espiritual. Então, acho que são duas lições importantes. É isso, Veri? Consegui resumir bem? Conseguiu. Eu queria colocar mais uma coisinha, Pode Rodrigo. falar. Com relação a nossa a questão do espírito, né? Da questão da desencarnação, se a gente for pensar bem com relação à nossa alimentação, nós temos que começar agora, né? Claro. Enquanto estamos encarnados, a gente tem que começar a desvencilhar dos nossos vícios, de todos eles. Porque o que acontece? O vício passa principalmente por uma questão de dependência psicológica, química, bioquímica. Então, é bom que nós aprendamos desde já a cuidar da nossa alimentação, do nosso pensamento, dos nossos atos. Porque o que a gente tem, nós não vamos, a natureza não dá saltos, e nós passando daqui para o lado de lá, nós vamos sim manter todos os sentimentos, todas as nossas necessidades que nós construímos ao longo da nossa existência, nós vamos passar com tudo isso aí. Então, vamos sentir grandes dificuldades em não ter, né, vamos dizer assim, como manter o cigarro, manter a bebida, manter o Não sexo, vai dar. manter... Não vai ter Isso é como. o quê? Sofrimento futuro. Exatamente. Então, vamos aprender, gente. Agora, o momento é agora. Aqui dá para a gente fazer de forma gradual, né? Lá o choque é É, bem grande. lá é um choque. Primeiro que a gente não sabe o dia que vai, né? Então, e agora com essa pandemia aí, quem é o próximo? Vai saber qual é que é a senha, né? Beri, Hum. queria agradecer a sua participação hoje, deixar um forte abraço, deixa a oportunidade para você se despedir dos nossos seguidores.
Um beijo a todos. Vamos continuar, vamos estudar e refletir bastante, gente. Isso é bom para todos. Veri, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a Eu você, que minha amiga, meu agradeço. amigo, por estar aqui com a gente, acompanhando essa série de episódios do programa Aprendendo com André Luiz. Foi muito bom estar com vocês hoje e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Até lá.